Você que sempre teve dúvidas sobre floresta, domínio, controlador de domínio, até mesmo nível funcional, depois desse vídeo você nunca mais vai esquecer. Quando eu promovo um servidor como este aqui a um controlador de domínio, ele vira o cérebro da nossa rede. Ele vai controlar logins, usuários, computadores, permissões. Seria basicamente como uma empresa. O Domain Controller, ele passa a ser o RH. Ele vai saber quem trabalha na empresa, qual a senha de cada funcionário e quem pode entrar em cada sala. Vamos pro lab que você vai entender certinho o passo a passo disso. Vamos lá. Para isso eu vou utilizar o nosso S1 aqui da empresa, tá? Vou clicar em Manage, Add Rules and Features, vou dar aqui um próximo mais uma vez, e a partir de agora eu seleciono aqui Active Directory Domain Service. Vou dar um Add Features, próximo mais uma vez, e vou selecionar aqui o Restart. Apesar de que ele vai primeiro instalar a função, a gente promove a máquina controlador de domínio e logo depois disso a gente já começa também a falar sobre árvore, floresta e domínio, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Pronto, finalizado já o processo de adição da nossa função, agora a gente já pode promover esse servidor a um controlador de domínio. E aqui já começam aqueles conceitos que eu falei no início do nosso vídeo, tá? Primeiro, o de adicionar uma nova floresta, tá? A floresta ela tá mantendo toda a estrutura do nosso Active Directory. Seria basicamente como aquele grande grupo empresarial que pode ter várias pequenas empresas dentro dele, tá? E uma dessas empresas é o nosso domínio, que no caso eu já vou colocar aqui o bora pra nuvem, tá? Bora para nuvem.empresa, por exemplo, tá? E por que dois nomes, professor? Lembrando, o domínio é aquele ambiente principal onde vão ficar os nossos usuários, computadores e até mesmo as regras da nossa rede, tá? Por que eu utilizo dois nomes aqui? Porque o Active Directory usa o mesmo padrão dos nomes de internet, o DNS. Por isso, o domínio tem que ter pelo menos duas partes. Juntos eles vão formar um único endereço na rede. É como o nome e sobrenome de uma pessoa. Exemplo, João Silva, Maria Silva. O nome ele acaba ajudando a identificar a família e evitar aqueles nomes duplicados. No domínio acontece a mesma coisa. Professor, então se a gente está criando uma nova floresta e agora a gente já tem o nome do nosso domínio, eu posso, por exemplo, ter domínios filhos? Sim, ó, adicionar um novo domínio a uma floresta existente. E aqui eu teria que apontar um domínio filho, que são aquelas subdivisões dentro desse domínio, ou seja, cada departamento. ti.bora-pra-nuvem.empresa, rh.bora-pra-nuvem.empresa são como aqueles andares diferentes do mesmo prédio, tá? E a partir desse momento que eu tenho uma nova floresta, começo a criar domínios e até mesmo domínios filhos, eu já passo a ter uma árvore, que é aquele conjunto de domínios que vão compartilhar o mesmo nome base, tá? Ou seja, bora-pra-nuvem.empresa, ti.bora-pra-nuvem.empresa e rh.bora-pra-nuvem.empresa é como se fosse aquela família com o mesmo sobrenome. Então, para você nunca mais esquecer esse conceito que eu acabei de te apresentar, lembre-se, a floresta é como se fosse toda a nossa organização. A árvore é como se fosse aquela família de domínios com o mesmo nome. O domínio, o prédio principal, e os domínios filhos são aqueles andares desse prédio, tá? Bem simplesinho. Vamos lá, vamos avançar. Vamos aqui dar um próximo. E aqui você já vai perceber que eu já começo a trabalhar os níveis funcionais desse domínio, tá? Olha lá, ó, o nível da minha floresta e o nível do meu domínio. Aqui quando eu aponto, por exemplo, o Windows Server 2025, aqui tem a ver com os controladores de domínio. Eu estou definindo a versão mínima que os meus controladores de domínio podem ter dentro desse domínio. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, na minha empresa, algum controlador de domínio que tenha o Windows Server 2016, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que trocar o nível funcional e o nível funcional do domínio também, tá? Seria basicamente como se fosse aquela versão mínima do aplicativo do nosso celular. Versões antigas aqui não vão funcionar, então muita atenção em relação aos níveis funcionais, tá? Já o DNS Server, até porque como é o nosso primeiro controlador de domínio e aqui da nossa empresa, ele já dá esse check automaticamente aqui no DNS Server. O que é isso, professor? Ele está traduzindo nomes em endereços IPs. Exemplo, ti.bora-pra-nuvem.empresa vai virar 10.1.1.10, tá? Seria como se fosse a agenda do nosso celular. Você procura pelo nome, jamais pelo número, tá? Eu percebi também, professor, que ele automaticamente deu um check aqui em catálogo global, né? O nosso GC. Aqui ele está guardando um índice com todos os objetos do nosso domínio. É como se fosse o Google da nossa empresa para encontrar usuários de forma extremamente rápida.
Por fim, temos o RODC, que é aquele Read Only Domain Controller, tá? Que é aquele controlador de domínio apenas para leitura. É como se fosse aquela cópia do banco de dados que só consulta, mas jamais altera. E para finalizar, o nosso DSRM, que a gente precisa entrar com uma senha aqui, que é aquela senha de recuperação do nosso Active Directory. É como a chave de emergência do nosso cofre, tá? Vamos dar aqui um Next, ele vai, Next mais uma vez, ele vai colocar o nome NetBIOS, que é o nosso primeiro nome do nosso domínio, que é como se fosse aquele nome curto, tá? Que no caso vai ser Bora Pra Nuvem, é como aquele apelido. Vou dar um próximo e ele vai começar agora a listar as nossas pastas do Active Directory, começando pela pasta que é a Database Folder, tá? Que é a pasta onde está aqui o C2.Windows/NTDS, onde está guardando o banco de dados do nosso Active Directory. É como se fosse aquele arquivo do RH com o nome de todos os funcionários. Temos também ainda a Log Files, tá? Onde estão registradas todas as nossas alterações. É como se fosse o histórico de tudo que aconteceu no nosso sistema. Para finalizar, a pasta Sysvol, que é onde vai guardar as políticas e também os scripts do nosso domínio. É como se fosse aquele quadro de regras da nossa empresa, tá? Aqui você daria um Next, você poderia rever, tá, todas as opções que a gente criou, você poderia também verificar isso aqui em Script e também daria um Next e a partir desse momento ele começaria a listar e verificar se realmente você já está apto a criar o seu cérebro, o cérebro da sua empresa e a partir desse momento você clicaria aqui em instalar, logo depois que ele finalizar você pode clicar em instalar e você já vai ter o seu DC na sua empresa controlando usuários, computadores e até mesmo a segurança do domínio. Pronto! Todos os pré-requisitos passaram, você já pode clicar em instalar e se você quer realmente dominar o Windows Server de verdade, acessa lá borapranuvem.com.br. Eu sei que inicialmente esses conceitos parecem difíceis, mas não são quando você começa a praticá-los, tá? Acesse o nosso curso de formação em borapranuvem.com.br e vem se juntar ao nosso time. Um abraço e até a próxima!